O Alex chegando aí. Eu te ouço bem. Tá me ouvindo? Glória a Deus. Rapaz, Satanás estava querendo me envergonhar aqui. Mas mais uma vez ele foi derrotado. Em nome de Jesus. O Noah tá dormindo. Cara, que bom ter vocês aqui, gente. Obrigado por vocês estarem aqui participando junto com a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Então, a gente vai para o nosso assunto de hoje. Olha os filtros, meu Deus do céu. Eu vou colocar esse aqui, ó. Esse. Está bom? Não, acho que. Não, esse aqui tá muito amarelo, né? Vamos ver um outro aqui. Ah, esse melhorou. Tá top. Gostei desse aqui. Tá vendo? Tem até uma unção caindo, tá vendo? Um brilho do Espírito Santo caindo aí. Ó, tá, deixa eu ver esse aqui como é que é. Não, esse aqui é muito coisado. Não, gostei mais. Gostei mais desse aqui. Esse aqui tá com mais unção, tá com a luz legal. Vamos lá. Gente, nosso assunto de hoje é vitória espiritual. A gente está com a expectativa muito grande para tudo que está acontecendo. Os irmãos sabem que a gente está com o Dunamis online, né? Com as aulas estão online. E a gente está com essa matéria, né, atualmente, de vitória espiritual. E eu queria, assim, é óbvio que eu sou professor da matéria, mas eu queria que o Alex desse uma palavra agora, inicial, e depois a gente vai entrando a fundo na matéria. E se alguém tiver alguma pergunta, vocês vão fazendo para a gente aqui. Alex, eu queria te fazer essa pergunta, você pode aproveitar e cumprimentar todo mundo, né? Mas, na sua opinião, qual a importância... Ó, o choro. A sua opinião, qual a importância da gente ter assim, uma mentalidade vitoriosa? Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês também nessa nossa live semanal. Hoje nós vamos ter mais tempo para poder estar falando sobre a matéria que vocês estão estudando, com esse camarada aí, ó, professor Top aí. E a gente tem no nosso coração o desejo de tirar dúvidas ou qualquer tipo de, ou uma melhora em relação a algum tema que você tenha ouvido ao longo dessas 3 aulas. Acho que já foram 3, né? Falta só a quarta, ou você Isso. conseguiu Hoje vai colocar. ser a última. Então, ao longo dessas 3 aulas, para que a gente possa estar aqui enquanto professores, obviamente, debaixo da unção do Espírito Santo, poder estar te instruindo da melhor forma, caso tenha alguma dúvida. Eu imagino que vocês tenham levado, ou tenham lançado as suas dúvidas todas para o professor aí via o portal, via o Sim, com Instagram. certeza. Mas respondendo ao pastor Eliésio, professor Eliésio, sobre a importância de se ter uma mentalidade vencedora. A gente já tem falado nisso, né, ao longo das outras lives, parece que um assunto vai meio que se conectando ao outro, sobre você ter uma mente moldada pela palavra, você ter uma mente alinhada pela palavra. E aí, a mente que está alinhada pela palavra, ela vai moldar o seu comportamento, vai moldar a sua postura, vai moldar a sua forma de interpretação daquilo que você enxerga. E esse conjunto de coisas vai formar em você uma mentalidade diferente. É aquilo que nós citamos, eu acho que foi até você que citou isso na live passada, das pessoas falarem assim, poxa, mas como vocês são em meio a tudo que está se vendo e ouvindo, vocês conseguem ter um comportamento e ter uma reação diferente, né? Como vocês enxergam isso de forma diferente? Na realidade, é uma mente que foi trabalhada pela palavra ao ponto de não ser levada por nenhum tipo de vento, nenhuma variação contrária àquilo que Deus determinou na sua palavra, e aí essa mentalidade ela foi construída, ela foi desenvolvida. É lógico que Deus não nos enganou.
Alex, eu não tô te ouvindo, não. Não, voltou não. Eu não tô te... Tu tá me ouvindo? Eu vou é... Eu vou desligar e te chamar de novo. Pera aí. Gente, eu tirei o Alex. Ouvi? A mim vocês estão ouvindo? Dá um sinal aí. Porque senão eu vou ter que começar tudo de novo. Mas eu vou tentar só chamar o Alex de novo. Ah, então. A mim está ouvindo. Então eu vou chamar o Alex aqui de novo, que eu acho que agora vai funcionar. Volta pra cá, Alex. Em nome de Jesus. Vocês estão ouvindo Noah também? Ô, meu filho. Tô na área de novo, tô me ouvindo? Agora sim. Pode continuar o que você tá falando. Eu já nem lembro onde foi que eu parei. Você falou, Mas você estava comentando que já era algo que já havia sido comentado na semana passada, na outra live. aí foi até aí, depois vocês não escutaram mais, né? Isso aí. Calma aí que eu tive que tirar a capinha do meu celular, que eu acho que era um problema de conexão do fone, agora eu tô, depois de tudo preparadinho, bonitinho, eu tô buscando agora um... Aqui, gente, que bonita, a Paulinha ela tá online, ela não vai gostar disso aqui não, mas olha o quadro do meu casamento, coisa bonita, olha só. Coisa Tô do linda, lado hein? dele. Eu estou justamente aqui na minha biblioteca, aqui, fica aqui do lado, com a inspiração. Mas a gente estava Eu comentando acho que eu vou ter sobre... que. Você fica falando isso, eu vou pegar o Noah no colo aqui, que eu acho que ele tá querendo vir pro colo. Peraí. Fica aí, pode continuar Tá, ok. falando. Sobre a importância de termos e de desenvolvermos uma mente pautada na palavra. Ou seja, uma mente que é alinhada com as instruções de Deus, uma mente que é alinhada com aquilo que Deus tem preparado, com aquilo que Deus realmente disse na sua palavra para nossas vidas. Então, quando eu me apego, eu tenho uma base formada, sólida sobre a palavra, eu começo a desenvolver uma mente vencedora. É um pouco assim estranho, a gente, talvez vocês que estão nos vendo, nos ouvindo hoje, ou você que um dia vai ver esse vídeo, que o Lezinho está salvando ele, você pode conhecer alguém que talvez tenha recebido da mesma palavra que você, mas em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, ele talvez não desenvolveu uma mente vencedora, uma mente pautada naquilo que ele realmente crê. Então, é aquela pessoa que conhece da verdade, mas ela ainda se trava em muitas das coisas, não se desenvolveu por aquilo. É lógico que problemas nós sempre teremos, nós vamos passar por aflições, nós vamos ter dificuldades, mas quando a sua mente ela está pautada, treinada e desenvolvida na palavra, você pode viver aquilo que a palavra diz e você pode passar por isso que nós vamos passar. Nós estamos num trânsito, nós estamos numa estação de passagem, entendeu? Então, tudo isso que nós estamos vivendo hoje é um treinamento para alguma coisa que nós iremos experimentar mais para frente, mas a mente que foi desenvolvida na palavra, essa pessoa desenvolveu uma mentalidade vencedora, ela consegue passar por esses períodos que nós estamos passando hoje com características, com atitudes diferentes, né? Seja no seu falar, seja na sua reação e tudo mais. Você percebe pela forma como essa pessoa fala, pela forma como essa pessoa reage, que ela desenvolveu uma mentalidade, ela desenvolveu uma capacidade de raciocinar em cima do que a palavra diz. Então, não é guiado por emoção, não é guiado por... Não reage simplesmente aos fatos, mas a sua mente está pautada na palavra. Então, entre aquilo que o mundo fala, entre aquilo que as notícias chegam, da forma como elas chegam, aquilo que a palavra dentro dele, essa mente que foi
treinada na palavra, ela vai conseguir desenvolver e passar. Essa pessoa vai conseguir passar por esses dias, né, viver esses dias de uma forma completamente diferente dos demais. Ah, por que Deus, então, escolheu filhos e filhos para poder viver assim? Não, todos podem viver isso, mas é uma mentalidade que é desenvolvida. E você precisa escolher desenvolver essa mentalidade. Você precisa se alimentar, aquilo que a gente tem falado ao longo desses dias, se alimentar na palavra, viver essa palavra, praticar essa palavra e desenvolver uma mentalidade vencedora. Alguém colocou aqui que a transmissão está ruim, Nezinho. A sua internet deu uma falhada. Foi a sua. A sua internet deu uma falhada, mas agora já normalizou. E eles provavelmente, daqui a pouco, eles já estarão vendo tudo certo. Eu tô rindo aqui porque eu tô com o Noah no colo. Gente, isso aqui é a vida ministerial, entendeu? Real, entendeu? Tá o neném aqui, ó, tá no colo. O menino tá naquele momento de concentração, tá largando o aço aqui na minha mão. Ainda bem que não tem cheiro, né? Vocês não estão sentindo, né? Mas eu tô. Isso aqui é a vida real, olha ele aqui, ó. Ó. Acordadão. Enquanto a mãe dele tá tomando banho, eu tô aqui segurando ele. Então vamos lá. Assim, Alex, realmente, tudo isso que você tá falando, isso é uma realidade tão grande, tão poderosa, porque a gente inicia, né, a matéria falando justamente sobre esse posicionamento que nós devemos ter, esse posicionamento vitorioso. Né? A gente inicia a matéria falando acerca de Efésios, no capítulo 1, no capítulo 2, onde Paulo ele começa a falar acerca da igreja e falando qual a posição que a igreja está em Cristo Jesus. Isso aí, meu filho, já está recebendo a unção aqui. Qual é a posição que a igreja está em Cristo Jesus? A igreja não está num lugar vazio, a igreja não está posicionada num lugar de indiferença. A igreja está assentada em Cristo. E a gente precisa ter a real consciência disso. Era isso que Paulo falava. Eu oro para que vocês tenham a consciência do poder que habita em vocês. Ele chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, o poder que ressuscitou a Jesus Cristo em meio aos mortos é este poder que está em vós. E, cara, não é normal você ver um filho de Deus choramingando. É normal você ver, às vezes, um filho de Deus lamentando a vida, e sendo que, na verdade, nós estamos assentados em Cristo. E isso não é uma utopia. A nossa realidade em Cristo ela é mais real do que a cadeira que a gente está sentado. Essa cadeira aqui, material, ela com o tempo ela vai se desfazer, mas a nossa vida em Cristo ela é eterna. Então, a realidade que nós temos em Cristo Jesus, ela é maior do que essa realidade que nós estamos vendo. Então, por isso a importância de ter uma mentalidade correta, né, acerca da palavra, a importância de se ter uma mentalidade aonde nós sabemos que os dardos inflamados do maligno, né, vão chegar para nós, isso é inevitável, mas qual é a nossa resposta? Né? Quando Jesus ele foi tentado por Satanás, as respostas dele eram está escrito. Isso, meu filho, já está recebendo aqui da unção. A resposta dele sempre era pelo tá escrito. Está escrito na palavra, a palavra diz isso a respeito e nós. Sabe, às vezes as nossas orações mais parecem confissões de incredulidade. Porque, na verdade, tadinho, tá chorando pra caramba. As nossas orações, algumas vezes, estão mais lamentando. As nossas orações, às vezes, são mais um monte de palavras de incredulidade do que a gente declarar a palavra e o que ela diz a nosso respeito. Entendeu? Então, a gente precisa entender que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E como o corpo, o cabeça vai agir, né, através desse corpo que expressa o caráter de Cristo, que expressa quem Cristo é. Mas para a gente expressar o que o cabeça está querendo, né,
a gente precisa estar conectado com esse cabeça. Espera aí, deixa eu passar para a mamãe aqui. Vai, filho. É só que a gente precisa estar conectado, né, com o cabeça, porque se eu não sei o que a cabeça está pensando, eu não tenho como agir de acordo com aquilo que o cabeça deseja, entendeu? Então, por isso que a gente já inicia, a matéria se chama Vitória Espiritual, para que a gente já tenha uma ciência, né, da nossa posição em Cristo Jesus. Então, a gente já inicia, né, falando acerca do livro de Efésios, falando sobre quando Jesus, a primeira vez que a palavra igreja é citada na Bíblia, foi simplesmente para poder dizer que os portais do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. A igreja até então, talvez o que os discípulos não entendem, né, o que está falando, o que Jesus está querendo dizer ali, mas esse recado para nós hoje, que já sabemos o que é a igreja, Jesus já deixa claro, os portais do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo, igreja pela qual ele é o cabeça, entendeu? Então, na verdade, a gente precisa mudar a nossa postura, porque todo e qualquer desafio, né, tudo isso que está acontecendo, e que eu acho, né, que para quem já estava em Cristo, está se tornando um filho melhor, tenho certeza que a profundidade do relacionamento está melhorando, mas para aqueles que ainda não cultivaram isso, vai ser difícil, porque se quando você tem a igreja, você tem todo o aparato, tudo junto, né? Ministério de louvor para cantar, para você chorar, aquela coisa toda, a pessoa não consegue se conectar, imagina sem agora, é complicado, entendeu? Mas para quem já entende e sabe que é igreja, a gente precisa saber no que nós estamos inseridos. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo vitorioso de Cristo Jesus. Jesus não está sentado à direita de Deus agora se lamentando para o que está acontecendo aqui, não. Ele sabe que nós somos vitoriosos sobre todas essas coisas. Por isso, a importância da gente iniciar já assim, já essa matéria, já de cara falando sobre a questão da mentalidade. Porque Jesus, ele não vai voltar para quem coloca o diabo como protagonista da história. Para quem fica falando aquilo que o diabo está fazendo. Jesus vai voltar para aqueles que dizem Maranata, ora vem Senhor Jesus, pelo motivo certo. Porque também tem isso, né? Tem gente que fala Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque, Senhor, minha vida tá tão ruim, pai. Jesus, volta logo, Senhor. Oh, Deus, é tanta fila que eu tenho que enfrentar, Senhor. Nem os R$600 eu consigo receber. Jesus do céu. Oh, Senhor, volta logo, tá muito difícil aqui. E sendo que Jesus não vai voltar porque tá difícil aqui. Entende? Jesus vai voltar, né? E de acordo com a vida que os apóstolos viviam, né, de acordo com o que eles acreditavam, eles diziam Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nessa vida de Cristo haveria um grande avivamento. Aconteceria muitas salvações e manifestação do poder do Espírito. Então, eles pediam para que esse tempo chegasse. O profeta Joel já tinha dito isso, que nos últimos dias haveria um grande derramamento, né, do Espírito Santo. Então, eles falavam Maranata, ora vem Senhor Jesus, com essa expectativa de avivamento. Eles não viam com a expectativa de Jesus tirar eles do sofrimento. Até porque, quando eles estavam numa dificuldade, as orações deles, eles pregavam o evangelho e por conta de pregar poderiam ser presos, e eles não oravam para Jesus livrar eles da prisão. Eles oravam para Jesus para dar ousadia e intrepidez. Não importa se eles iam ser presos, porque o que importava para eles é que eles já estavam experimentando de uma liberdade interior. Então a gente precisa aprender... Pode falar. Não, pode concluir, depois eu falo o que eu ia comentar aqui. Então a gente precisa, assim, aprender, a gente precisa, assim, entender esse posicionamento correto que nós devemos ter
entende? Acerca da palavra de Deus. Nós somos vitoriosos. Porém, a vitória em que Cristo está falando, a vitória que Cristo está apontando para nós, ela não é uma vitória dos meus desejos, mas ela é uma vitória do reino de Deus. E isso é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar ou entender, entendeu? Não é porque, às vezes as pessoas, tinha um louvor que você gostava, que era da sua época, não sei se você está lembrado desse louvor. Que você vivia escutando, aquele quer vitória, vai chorando, geme é da minha chora. Da minha época. Quer vitória. Então parece que o povo associou isso com uma doutrina bíblica, entendeu? Que para ter vitória tem que chorar muito, para ter vitória tem que estar nesse nível de sofrimento, entendeu? E sendo que não era esse nível que os apóstolos viviam, entendeu? Os apóstolos sofriam pressões e eu acredito que não tem nada a ver com as pressões que nós vivemos hoje. As pressões que nós vivemos hoje é fichinha diante daquilo que eles viviam. Ninguém aqui está sendo ameaçado de ser preso porque prega o evangelho. Ninguém aqui foi apedrejado ainda. São outros tipos de pressões e eles diziam: Senhor, nos dá mais ousadia, porque a gente não vai parar. A gente vai continuar pregando esse evangelho. Entendeu? Isso aí. É interessante isso que você falou, porque quando a gente pega o início da igreja, ano 33, depois da ascensão de Cristo, e começa com os apóstolos, depois você tem a segunda parte da igreja, quando acontece o martírio dos apóstolos, há um grande explorar, uma grande expansão do evangelho. Você vê que os apóstolos morrem em muitos outros lugares, eles saem de Jerusalém, eles cumprem o ID, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, para o tempo deles, para o período deles, e a igreja começa a viver uma nova época, que são seus pais, seus pais na fé, como a história da igreja chama, né? Os teólogos da geração seguinte e tudo mais, e você vê que esses homens têm uma importância histórica para tudo aquilo que nós vivemos hoje, porque eles abraçaram toda a revelação que eles receberam dos apóstolos e tinham essa mentalidade de ser pioneiros, de levar essa palavra, de enfrentar consequências das mais graves possíveis, e a mentalidade deles isso que você acabou de dizer, não é uma vitória minha, é uma vitória do reino. Quando a gente chega no período da história em que a igreja começa a ser perseguida, para um cristão, era o mais alto, era uma das maiores honrarias que ele poderia receber. Imagina, você ser condenado à morte por amor ao evangelho, e eles vibravam com isso. Tanto é que você não vê aqueles filmes de gladiador, né? Era uma honra. Nossa, Jesus morreu, os apóstolos morreram, me qualificaram para morrer também. Então, era olha a mentalidade da igreja quando ela surge, no sentido de que já desenvolvia essa mentalidade vencedora, essa mentalidade de alguém que entendeu a questão do reino, que não são só as suas coisas, mas é a visão do reino. Então a igreja avança, e aí, sem querer sair da sua matéria, mas aí só fazendo essa conexão, nesse primeiro período da igreja, quanto mais se perseguiam cristãos e mais se matavam cristãos, mais a igreja avançava. Foram 3 séculos seguidos de perseguição, saiu um imperador, entrava outro imperador, saiu um imperador, entrava outro imperador, e mais o evangelho crescia, porque as pessoas tinham uma mentalidade diferente, infelizmente, de muitas outras pessoas do nosso século atual, do nosso presente atual, que desenvolveu, infelizmente, isso que você acabou de cantar aí. Era um louvor, gente, para quem não sabe, o Brasil é mais velho do que eu, então ele que me ensinou a cantar isso aí. Sai fora! Sai fora! Essa mentalidade que tudo é mais sofrido, que precisa, aquela coisa toda, nossa, é igual aqueles textos que tiram de contexto, que diz que um versículo bíblico, bíblico, mas que se descaracteriza-se ele de um contexto, aí isso é uma outra área, depois a gente pode até chamar o Maninho para poder vir falar sobre esse tema aí, qualquer dia convidá-lo para participar da nossa live. Mas de prosperidade, quando diz que é mais fácil um camelo passar na cabeça de uma agulha do que um rico entrar. Aí tá vendo? É bíblico, a gente tem que ser miserável, pobre, a palavra já diz pobre, miserável, homem que sou. Ele não leu o versículo seguinte. Então essa mentalidade, ela acabou sendo desenvolvida ao longo do tempo, mas é uma coisa talvez
por esses últimos séculos. Se você for pegar o início da igreja, eles tinham os apóstolos, os pais da igreja, esses teólogos que surgiram depois, esses homens se desenvolviam com essa mentalidade vencedora, e você vê que a igreja caminhava junto com isso, né, de ter essa mentalidade de reino. O reino venceu. Eu estou em Cristo, então eu já estou no time que venceu. A luta já foi vencida por ele, e eu estou vivendo a minha parte da história agora. Cara, isso é muito real. E deixa eu falar uma coisa pra você. A sua internet continua falhando, tá? Você tá precisando dar uma olhada no provedor que você tá usando aí, porque o negócio tá forte aí. Aí deixa eu te falar. E isso, cara, tudo que a gente tá falando aqui é só uma pincelada do que realmente, o que precisa ser propagado por nós e falado, né? Olha o que você disse, quanto mais pressionava a igreja, mais a igreja crescia. E eu fico pensando assim, não sei se você tem essa mente fértil igual tem, mas se Jesus ficar pensando trazer assim, dias atuais, quais são os tipos de reclamação, de oração, né, vamos dizer assim, de pressão que que os apóstolos viviam e as pressões que nós vivemos hoje. Cara, às vezes a gente tá orando um maior tempão porque o irmão falou mal da gente. E a gente tá querendo jogar tudo fora por conta disso. Olha que negócio... às vezes eu fico pensando assim, cara, será que Jesus, assim... Pô, esse assunto de novo não, né? Pensa assim... Pô, pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa, isso aí não é nada não. Isso aí eu já tinha avisado que ia acontecer, pelo amor de Deus. A gente, às vezes, está assim com uma ideia, a gente se torna muito frágil, entendeu? Quando a gente não tem uma mentalidade correta, renovada pela palavra de Deus, e uma consciência. A gente se torna frágil demais, e qualquer tipo de ataque, né, a gente facilmente é vencido. Né? A gente sabe, um dos assuntos, né, dessa matéria é falar sobre opressão e possessão, né? E a opressão, ela é como se fosse um ambiente gerado por Satanás. A opressão, ela funciona desse jeito. Satanás, ele com seus anjos, né, ele cria um ambiente em adversidade que ele te insere. E ele faz com que esse ambiente te influencie ao ponto de você parar. Ao ponto de você não conseguir enxergar realidades de fatos. Eu acabei de colocar no meu Instagram, agora, uma mesma notícia, publicada por 3 portais diferentes. Entendeu? Eu já printei e vou colocar depois também. Oi? Eu já printei e vou colocar depois, assim que essa live terminar, vou colocar também na mesma ordem. Tipo, uma dá esperança, a outra fala de uma realidade, né? Tipo assim, consegue ser mais sincera, e sendo que uma coloca desespero, né? Assim, é uma notícia, a outra faz totalmente... 2 portais diferentes estão apontando para um lado e um só está apontando para o outro, totalmente diferente. Um dá notícia, o outro faz política, seja lá o que for. Mas a opressão, ela é como se fosse isso. Existe uma verdade que é sustentável, que é forte, porém a opressão, ela vem com um ambiente. E se você ficar olhando para aquele ambiente, você vai acabar, né, se rendendo a ele, aí vai entrar ansiedade, aí vai entrar mau humor. A maioria dos crentes não sabem, mas existem muitos crentes que estão vivendo em opressão, porque uma das formas da opressão se manifestar sobre a vida de qualquer pessoa, né, é um mau humor contínuo, que não tem fim. E às vezes não tem nenhuma razão, né, muito específica. Mas qualquer coisa deixa a pessoa mal-humorada. Antigamente, você que convive muito comigo, você lembra que eu sempre dizia assim, cara, eu só acordo com muito mau humor. Né? Eu acordo chato, não gosto de falar com ninguém e tal. E eu tinha isso como se fosse uma característica pessoal. Só que com o tempo eu percebi que não era uma característica pessoal. Era um ambiente que foi criado por Satanás, aonde eu fiquei e me senti à vontade naquele ambiente. Por quê? Era mais fácil eu justificar
as minhas respostas, a minha ignorância, às vezes uma resposta mais ríspida com as pessoas dizendo que eu era assim, do que ser confrontado e mudado. Entendeu? Então, era mais fácil eu ficar nesse ambiente. Só que esse ambiente de mau humor, ele vai trazendo, depois, com o tempo, resultados até mesmo no seu corpo físico. Porque, não sei se as pessoas devem saber disso, mas quando você está muito chateado, né, essa chateação acaba atingindo todo o seu sistema de defesa imunológico. Isso pode ocasionar ansiedade, isso pode ocasionar uma dor de cabeça sem explicação. E aí, quando você tem uma dor de cabeça que, na verdade, ela é fruto do seu comportamento e você toma um remédio, você alivia, mas, porém, vai chegar um momento que, quando o assunto vier à tona de novo, a dor de cabeça vai voltar. Então, a opressão, ela te coloca nesse ambiente, entende? Existem pessoas que têm, assim, estão muito tristes, chateadas, mas quando elas vão te contar a situação, você nem vê o motivo de fato para a pessoa estar tão prostrada daquele jeito. Por quê? Satanás conseguiu colocar essa pessoa nesse ambiente. Por quê? Nesse ambiente ele te paralisa. E ele te paralisando, você sozinho, você já vai para o abismo. Entendeu? Ele bota ali, eu costumo dizer nas aulas o seguinte: Satanás monta o palco, mas quem decide subir no palco e dançar somos nós. Entendeu? Ele dá oportunidade, ele cria um ambiente, mas a gente que acaba, né, aceitando essa situação. E opressão, né, acaba sendo diferente de possessão, porque a possessão, ela é o domínio total. Satanás, ele domina espírito, alma e corpo. Domina a pessoa totalmente, né? Então, já por dominar o nosso espírito, então já corta que nenhum filho de Deus, nascido de novo de fato, né, pode ser possesso por um espírito maligno. Até mesmo a palavra do Senhor diz que Satanás, ele não toca nos filhos de Deus. Então, a questão é que muitas pessoas, às vezes, tem sempre aquelas perguntas de intervalo de aula que você conhece, aquelas perguntas maravilhosas. Que a pessoa vem falar assim: mas pastor, tem uma igreja que eu fui, você nunca fala que é a igreja dela, né? Teve uma igreja, tem uma pessoa que eu conheço, um lugar que eu vi e tal, não sei o quê, que aconteceu de que pastor fulano de tal era líder do louvor, mas caiu endemoniado. Lá começou a se estribuchar no chão e tal, não sei o que, isso aqui. Irmãos, de duas, uma. Ou aquilo era carmônio. Conhece essa palavra, Alex? Carmônio? Reflexos da carne. Ou a pessoa não nasceu de novo, né? Ou a pessoa não nasceu de novo. Porque esses dias eu vi eu não lembro qual ministro que foi, acho que foi o Theo Hayashi. Ele disse o seguinte: é impressionante. No Brasil, tem mais de 40 milhões de pessoas que se dizem nascidas de novo. Será que realmente essas pessoas nasceram de novo? Porque pelo tanto de gente que tem, era para ter impactos maiores, né? Então tem muita gente que se diz que nasceu de novo, porém não nasceu de novo de fato, né? Porque o nascer de novo, ele passa antes por algo chamado arrependimento genuíno, transformação. Nascer de novo não é simplesmente levantar a mãozinha, né? Ir para lá, levanta a mão, aceitei Jesus, glória a Deus, sei o quê. A pessoa vai lá, pega o nome, escreve. Não, precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender da vida anterior e nascer novamente. Por isso que existem muitas coisas que só pode ser promovida transformação através da mesa, do sentar à mesa, do conversar, do tete a tete, do discipulado. Só isso que vai trazendo de fato a pessoa para uma realidade, para que ela nasça de novo e de fato, né? Então, quando existe uma pessoa possessa, você já deve ter visto isso, né? Quando há uma possessão, né? Se a pessoa fica possessa por espíritos malignos, é sinal de que aquela pessoa não nasceu de novo. E aí é o que causa muita dificuldade
né? É que por aí é pregado muitas coisas dizendo, né, que cultos, né, que promovem esse tipo de coisa. Eu não sei, pelo menos atualmente eu não vejo muitos lugares assim, pelo menos eu não tenho muito contato. Mas há anos atrás era muito comum isso, né? Ter uns cultos que a gente conhecia como culto de libertação. Então, se você está nessa live, por acaso a sua igreja faz, irmão, não estou contra a sua igreja não, entendeu? Mas o que eu estou dizendo é que biblicamente, a verdadeira libertação é a libertação pela palavra. A palavra é pregada, nós somos santificados pela palavra, nós somos libertos pela palavra. Libertação não é simplesmente expulsar demônios da vida das pessoas. Até porque toda aquela situação que acontece ali de manifestar de demônios, tudo aquilo ali, irmãos, é favorável para os próprios demônios. Porque, Alex, não sei você, mas você ficava com medo quando você era criança? Quando via alguém demoniado? Não, ser sincero, ficava com medo. Sim. Ô, irmão, você tá lá, né, no culto, do nada vem aquele cara com aquela voz estranha lá, começa a falar e tal, não sei o quê. Cara, aquilo ali é o que Satanás quer. Aquilo ali é o ambiente que ele quer. Ele quer fazer isso, ele quer isso. Ele quer que pare para entrevistar ele. Olha só que coisa maravilhosa. Você está interessado pela vida de Satanás. Ei, Satanás, tudo bem? Qual é o seu nome? Né? O que você está fazendo hoje? Chega a ser, né? Chega a ser até um pouco engraçado isso. O que você postou hoje no Instagram? Né? E o seu Facebook, como é que tá? Né? Oh, nossa, mas o que você está fazendo aqui? Enquanto isso, a entrevista rolando e o cidadão com capeta no corpo, né? E a pessoa nem se importando, porque Jesus diz o seguinte, né? Você precisa expulsar os demônios, não conversar com eles, né? Então, algumas pessoas pegam aquela parte do Gesareno, né? Aquele versículo, para dizer que é bíblico perguntar os nomes, né? Porém, ali, aquela passagem do Gesareno, onde fala que tem, né, ele diz que é uma legião de demônios que está ali, Jesus estava perguntando... Tem um contexto. Tem um contexto muito importante. Para simplesmente demonstrar que o poder dele, Jesus sabia da quantidade de demônios, ele nem fala nome por nome, né? Ele diz, sou uma legião. Se ele fala nome por nome, vai ficar uma semana ali dizendo, né, nome por nome. Ele fala uma legião, tem muitos aqui. E existem alguns estudiosos que legião são cerca de 6.000 ou 3.000, não me lembro exatamente. Então, as pessoas era uma unidade militar de 6.000 soldados. Isso, 6.000 soldados. Então, ele estava querendo dizer de 6.000 demônios que estavam ali, e Jesus, um só, contra aqueles 6.000, o poder que está em Jesus, eles se rendem na hora diante de um cara que era extremamente violento, ninguém aguentava ficar ali. Então Jesus ele faz essa pergunta com o objetivo de que quem está em volta saiba que o poder que habita nele era infinitamente maior do que os demônios ali. Então, não veio perguntar, Jesus não perguntou por que ele estava na vida daquela pessoa. O que a pessoa fez para ele poder estar ali? O que foi a brecha? Que eles têm essa mania de falar de brecha, né? Qual foi a brecha que ele deu aí para você entrar? Então, não teve esse tipo de diálogo. Contra os demônios é expulsar em nome de Jesus. E eu acredito, né, que teve uma vez que a gente estava no culto de terça-feira, e foi até engraçado, porque me perguntaram o seguinte, pastor, o pessoal aqui não anda expulsando muitos demônios aqui na igreja, o que você acha disso? Aí eu falei o seguinte, então, é porque os demônios até vêm nas pessoas, porém quando chega no pátio da igreja, eles já desistem e vão embora, entendeu? Porque sabe que ali a palavra... Cara, quando a palavra de Deus é pregada de forma genuína, eles apanham demais. Então, aonde eles sabem que palavra é pregada, eles nem se atrevem. Eles continuam, eu costumo dizer que eles continuam esperando lá de fora para ver se a vaga vai voltar. Entendeu? Mas se a pessoa entrou, aceitou Jesus, ele perdeu o bonde, né? Então, ele vai ter que procurar outras pessoas para poder atazanar. Então, não tem esse negócio. A gente não tem que promover cultos
para poder colocar o diabo como protagonista. Nós precisamos promover a liberdade na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela liberta e torna as pessoas maduras, né? E Exatamente. às vezes as pessoas se utilizam dessas situações para aprisionar as pessoas na igreja, entendeu? Porque uma vez que eu prego a palavra, olha, tá vendo? Olha os assuntos doidos que eu tenho que entrar na matéria, tá? Você, como diretor do curso, deveria, né, verificar isso. Porque quando você prega um determinado tipo de coisa que aprisiona as pessoas, você consegue controlar. Entendeu? Porque é mais fácil eu ficar colocando as pessoas toda semana para ir lá na igreja para eu expulsar os demônios, do que dar a palavra para ela e com a palavra as pessoas até perceberem que nem crescida eu sou na palavra, entendeu? Mas estou colocando ela naquele ambiente. Então, se eu estou expulsando os demônios da vida dela, quer dizer que eu sou mais espiritual. Então, eu estou ali dominando. E, cara, e a palavra, ela é libertadora. A palavra amadurece as pessoas, entendeu? Existem cursos e mais cursos de demonologia, de estudo de demônio, cada nome. E eu fico pensando como que eles descobriram os nomes. Perguntando, entrevistando. O cara foi no centro de macumba, só pode. Foi no centro de macumba, chegou lá pro Pai de Santo e vai dizendo, fala aí, esperou o cara, né, baixar lá o negócio e vai falando nome por nome, vai dizendo que cada um faz. Gente, mas é muito, meu Deus do céu. Cara, nos falta tempo de estudar a palavra. Falta tempo no sentido assim, tem tanta coisa para poder estudar, do que Sim. a gente ficar estudando de coisa de demônio. Irmãos, para que eu quero saber os nomes dos demônios se com um só nome eu resolvo tudo? É verdade. Só com o nome de Jesus acabou a conversa, não tem nem conversa, acabou, você vai expulsar e tchau, vambora, vamos para a vida. Então, a gente precisa ter conhecimento disso, entende? Dessa diferença de opressão, possessão. Opressão, qualquer pessoa, a mais espiritual possível, conhecedor da palavra, pode sofrer disso, né? Agora, a possessão, irmão, só quem não nasceu de novo. Porque o diabo e o Espírito Santo não podem coabitar no mesmo lugar. E para ter possessão, precisa-se dominar o Espírito. Então, se o Espírito Santo está lá, não adianta, não tem como dominar. Mas ele pode oprimir. E aí, cara, opressão, a própria palavra do Senhor diz que Jesus, em Atos capítulo 10, Jesus andava debaixo da unção, libertando os oprimidos pelo diabo. Então, existem muitas questões que as pessoas, casamentos, que estão vivendo um nível muito abaixo da palavra, justamente por níveis de opressão que estão cercando eles ali, né? Porque tudo começa com uma falta de diálogo, e aí Satanás é astuto, Satanás ele é esperto, Satanás ele não vai brincar, entendeu? A oportunidade que ele tiver, ele vai colocar sugestões na cabeça das pessoas e ele vai colocar as pessoas dentro desse jogo, né, de palavras, ele vai armar ciladas, foi o que Paulo disse em Efésios, dizendo que a nossa luta não é estar contra carne nem sangue, mas ele diz que é contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas são truques, né? A forma de ele colocar uma sugestão. Se a gente cair, já era. Ele nos coloca dentro desse jogo, entende? Mas por isso que eu preciso estar conectando com o nosso assunto da semana passada, sempre, né, conectado com a palavra de Deus, para eu não permitir, né, que esses níveis, né, de prisões acabem afetando a nossa vida. Porque se eu estou opresso, se eu tenho uma vida em opressão, isso vai atingir todas as áreas da minha vida. Vai atingir meus relacionamentos, vai atingir minha vida profissional. Existem pessoas que estão achando que estão com depressão, mas na verdade estão dentro de um ambiente de opressão. E aí precisam do renovo da palavra de Deus, precisam de imposição de mãos para poder sair desse ambiente. Entendeu? Tem uma perguntinha aí, Alex, dá uma lida aí, da Marlúcia. Da Marlúcia, na opressão, o demônio faz com que a pessoa seja dominada por ele?
Então, a professor opressão Elias? ela é um ambiente de sugestões. Ele vai dominar a sua mente, que na consequência ele pode trazer reações para o seu corpo. A opressão é no campo da mente, é no campo do intelecto, é no campo de te fazer situações para que você se torne muito cansado. Às vezes a gente está num ambiente de igreja, né? Vou dar um exemplo assim. Está no ambiente de igreja e a gente ali no dia a dia, no trabalho da igreja, no servir, você pode em um determinado momento ficar cansado, até porque você, né, se cansa, você é um ser humano. Porém, nesse cansaço, à medida que você reage a esse cansaço, por exemplo, eu posso reagir a esse cansaço reclamando, eu posso reagir a esse cansaço não cuidando desse cansaço, até o ponto de eu gerar um staff, né, que é ficar cansado ao ponto de estar doente por conta disso. E aí o que vai acontecer? Eu, dentro desse ambiente de muito cansaço físico e mental, ele vai entrar. E aí o que ele vai começar a usar? Ele vai usar o trabalho que você faz na igreja contra esse cansaço. Ele vai tirar o prazer, entendeu? Vai começar a fazer você olhar por um ângulo que o prazer da vida, como eu posso dizer assim, a vitalidade, ela só vai ser retomada quando você abandonar esses serviços. Entendeu? Então, ele vai colocando você, Satanás vai colocando você nesses ambientes para poder te distanciar daquilo que seria o correto de você fazer. E aí, o que ele faz? Começa as pessoas próximas também a esse trabalho, porque quando você está cansado, aí você tem facilidade para poder ser decepcionado. Então, aquelas questões que quando você está, né, bem, quando você está na palavra, você não iria ficar incomodado, né? Dentro da opressão, isso te incomoda muito. Então, uma dificuldade que tem ali ministerial ou até mesmo no trabalho, vai ser a gota d'água. Aí o que você vai fazer? Ele não só vai te tirar do serviço, como ainda vai fazer com que você arrume problemas, né, com as pessoas em torno. Esse é o ambiente de opressão que ele te coloca, porque você pode até espiritualizar a opressão. Porque você pode chegar ao ponto de dizer o seguinte: não há mais meu tempo de fazer isso que eu estou fazendo, entendeu? Estou muito cansado e tal, acho que Deus quer que eu faça outra coisa, então é melhor abandonar, melhor sair. Então, é fácil você acabar tomando até mesmo decisões erradas na sua vida, justamente por estar preso a esse ambiente de opressão e sugestões da palavra. Que o diabo Subiu mais uma pergunta aqui, ó. Subiu mais uma pergunta aqui, professor. Então, se as pessoas estão cansadas ou castigadas, pode ser um indicativo... Fadigadas? Deixa eu ver aqui, na hora saiu. Pode ser um indicativo de alguma opressão? Sim, pode ser sim. Porque a opressão, ela acontece com esses indicativos de mau humor, com esses indicativos, às vezes, de um cansaço, com a falta de esperança, com a falta de expectativa. E aí tem muitas pessoas que acabam indo para o psicólogo. Não que é errado as pessoas irem para o psicólogo, tá bom? Pelo contrário. Entendeu? Só que a psicologia e a palavra devem caminhar juntas, né? Se possível for, vai em alguém que conheça da palavra de Deus. Então, o cansaço extremo, porque normalmente, como que funciona o cansaço? Vamos supor, você está muito cansado, o que você faz? Você chega em casa, né? Descansa, dorme na hora correta, se alimenta bem, faz exercício físico. E o que vai acontecer? Você automaticamente vai, né, recuperar a vitalidade. Mas a pessoa está dormindo demais, a pessoa se alimenta, faz tudo isso e permanece, obviamente, existe um quadro muito forte de indicativo de opressão que a pessoa possa estar vivendo. De sugestões que estão aqui, ó, no campo da mente, e ele já está começando, né, a se manifestar no seu corpo físico. Entendeu?
E, olha, vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas, né, que passam por esse tipo de dificuldade, né, e que estão ao nosso lado, entendeu? Que estão na igreja, que estão no nosso trabalho, que estão no nosso dia a dia. Ideia de como isso acontece. A questão é que, às vezes, a gente não se atenta para isso, né? A gente acha que é depressão, é isso mesmo, daqui a pouco passa, né? Mas não, irmãos, é a palavra, precisa ir para a palavra, precisa renovar a mente, precisa impor as mãos para poder, precisa um ajudar o outro para poder sair. Porque quando deixa um quadro por muitos anos, existem pessoas que estão há anos nessa situação. Aí se torna algo muito complicado, que vai precisar até mesmo, às vezes, de ajuda de remédios para poder sair dessa situação. Então, se você que está aí, você tem se percebido cansado por muitos dias e está dormindo e nada está acontecendo, irmãos, fala pra gente aqui se você precisa de oração, nós vamos estar orando. Deixe seu pedido de oração aqui, a gente, ao final, nós vamos estar juntos aqui, né, orando pela sua vida, para que isso saia da sua vida em nome de Jesus. Porque Jesus, ele curava, impôs as mãos sobre as pessoas, né, contra os oprimidos do diabo. Então, se é uma opressão, isso vai sair através do poder da oração. Amém. Entendeu? A gente precisa lembrar que o diabo trabalha com sugestões, né? Na matéria O Poder da Mente Renovada, que eu acho que colabora um pouco com a introdução do que você está falando, a gente aprende sobre o que é metodeia. O que era uma metodeia? Uma metodeia era uma falsa construção de um campo perceptivo, né? O diabo, ele cria uma situação em que a pessoa acredita. A gente até usa, talvez quem estudou conosco vai lembrar desse exemplo. Isso aconteceu, isso foi um fato real que aconteceu, não me recordo se na Primeira ou na Segunda Guerra, em que um comandante de uma tropa, ele precisava retardar aquela batalha para chegar ao reforço que ele havia solicitado. Ele só tinha tropas de terra, né, homens de infante, e ele estava sendo atacado na parte aérea. Então ele era um alvo fácil para poder toda a tropa dele ser destruída. Então primeiro vinham os aviões de bombardeio, e depois iria vir a tropa de infante para finalizar aquela batalha. E como ele tinha um período de aguarda até o momento em que o socorro dele viesse, ele precisava que aquela batalha demorasse mais tempo. Então qual foi a ideia que esse comandante teve? Ele recortou desenhos de tanque de guerra com papelão e botava aquilo espalhados ao longo da onde era o local de batalha. Então quem está voando não consegue identificar que não era um tanque de verdade. E só acreditava que era um tanque de guerra. Então a ordem era o quê? Bombardeio. Então o exército contrário vinha, passava, opa, tem cavalaria blindada na frente, vamos bombardear. E começava a gastar munição, gastar bombas, explodindo tanques de papelão, recortes de papelão, né? Gastando aquilo e aí vamos voltar durante mais um período. Eles recolhiam tudo que sobrou e espalhavam mais desenhos de novo. E quando voltava, olha, tem mais tanques aqui, continua o bombardeio. E assim aquele comandante conseguiu atrasar o encontro das tropas terrestres até chegar o reforço que ele havia solicitado. Isso é uma reconstrução, uma construção de um campo perceptivo completamente errado. Quem estava voando achava que tinha tanques de guerra embaixo, mas eram recortes de papelão. Então, muitas vezes, o diabo ele monta aquilo que você falou, ele monta o se não virar só para poder dançar e faz parte do espetáculo. Mas, na